Fala, nação tricolor! Aqui quem fala é o Matheus e comigo Gabriel. Hoje a gente tá aqui trazendo o terceiro podcast do canal, né? Onde agora a gente vai ter uma mudança, galera. Será apenas um assunto específico, né? Deixando as notícias de lado, né? Porque agora, como vocês estão vendo, a gente tá postando as notícias aí durante a semana. E também a gente agradece aí a gente ter chegado aos 400 inscritos e o canal tá bombando de views, né? É isso daí, muito obrigado. Então, não se esquece, vai no nosso Instagram, o Instagram do canal, que é @alô_tricolor633. Você segue a gente lá e fica também bem informado sobre o São Paulo. Mas vamos para o podcast, Gabriel. Qual o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser sobre nada mais nada menos um dos melhores atacantes com passagem no São Paulo, Jonathan Calleri, né? O argentino que todo mundo sempre pergunta, vem pro São Paulo ou não. Então hoje a gente vai estar debatendo e falando algumas verdades, né? Dessa tal história e rumor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre três tópicos. Vamos falar da situação atual do Calleri lá no Las Palmas. Vamos falar sobre outras propostas que ele tem na Europa também. E o último, para fechar, será o Calleri vem ou não para o São Paulo. Aí realmente depois da Copa, que é quando acaba o contrato dele com o Las Palmas, né, Gabriel? Exatamente. Então, dando início, né? Antes você já... Caso a gente esqueça alguma notícia, algo, você pode estar deixando aí nos comentários, beleza? Que a gente lê, a gente responde todo mundo. É isso aí. Bom, a gente vai começar então falando da situação atual do Calleri, né? Ele está atuando pelo Las Palmas, da Espanha. Da Espanha, né? O time foi rebaixado. Isso, o time foi rebaixado. O contrato dele vai até o dia 30/6. Ele fez 41 jogos pelo Las Palmas e 12 gols, Gabriel. Isso, né? Ao todo, assim, não é ruim, né? Mas também não é bom. Pra Europa. Pra Europa, vamos concordar que... O cara é ridículo. É que não é bom, mas não é ruim. Cara trouxa, mano. Então, realmente não são números tão ruins do Calleri na Europa, mas, né, não foi uma temporada espetacular do Calleri como a gente viu aqui no São Paulo e tal. Foi muito abaixo. E desde o West Ham, né? Isso. Ele não demonstrou... um grande futebol lá. Na Europa, exatamente. E aí que entra a questão, né? Se o Calleri realmente tá preparado pra jogar na Europa, né? Porque... Realmente, daí ficou no West Ham e no Las Palmas, como a gente falou, e não foi bem nenhum dos dois clubes, né? Exatamente. E aí uma opção seria voltar pra América do Sul ou para o próprio Brasil, que é o que nós, torcedores são paulinos, queremos, né? E aí, falando já, puxando o assunto de Europa, a gente tem as outras propostas pelo Calleri, né? E a que foi mais visível por enquanto, sim, teve algumas de clubes brasileiros, né? Mas foi bem no começo do ano, mas a gente já entra nesse assunto. Mas da Europa teve o Sporting. De acordo com a publicação do jornal A Bola, a diretoria dos Leões vê em Calleri um forte candidato a comandar o ataque comandado por Jorge Jesus na próxima temporada. Durante a análise de mercado para reforços, o nome do atacante foi levantado e é visto com bons olhos, não apenas pela questão técnica, mas também financeira, né? É isso, o Calleri é um bom atacante técnico e financeiramente ele não tá tão caro hoje em dia na Europa. Não tá tão caro, exatamente. Por isso que, ainda assim, pelo histórico dele no São Paulo, e até mesmo acho que antes ele jogou bem, né? Antes de ir pro São Paulo. Boca. Ele é uma boa opção pra qualquer clube, né? Que precise de um bom centroavante, atacante, goleador, né? E aí acontece o quê? É muito difícil disputar mercado com um time europeu, né? Né? A gente sabe como é que é a economia do nosso país, do Brasil, então fica complicado realmente. E se, vamos supor, o São Paulo mandar uma proposta, o Sporting pode dobrar ela já, né? Cobrir a proposta, realmente. Assim como foi com o Hernanes, né? Que a gente viu o São Paulo até poderia ter tentado contratar de novo, mas era bem caro, tanto que o Hernanes veio pro empréstimo quando veio pro São Paulo. Mas aí que tá, né? Onde tá todo o dinheiro do São Paulo daquelas vendas, né? Também, mas, mas também gastou em Trellis. Mas também não, acho que não foi todo o dinheiro, porque tem muito do David Neres, Luiz Araújo, isso pode ser até assunto para outro podcast. Mas concorrer realmente com a Europa é difícil. É difícil. É complicado, fica difícil aí pro São Paulo, mas a gente espera que quem sabe venha, né? Porque ele já falou que gosta do São Paulo, gostaria de atuar por lá, e já que ele não deu certo na Europa, seria uma boa ele vir pro São Paulo, quem sabe jogar bem e talvez voltar pra Europa depois de uns 2 anos. Eu vi num programa do Fox Sports onde o comentarista falou, né, que é uma burrice o Calleri continuar na Europa, porque ele já teve umas 3 oportunidades e não ingressou ainda, né? Então não conseguiu ir bem. E isso daí pode estar ferrando a carreira dele, com os empresários querendo manter ele na Europa. Bom, agora o nosso terceiro assunto e último, ainda continuando em Calleri, que é o Calleri vem pro São Paulo ou não, né? Segundo o comentarista Pascoal,
do Focus Sports, ele disse que o São Paulo faz consulta pelo Caleri, mas os empresários querem que o jogador continue na Europa. Neste momento, o objetivo é a manutenção do atleta na Europa, mas caso volte ao Brasil, a prioridade é do São Paulo. Isso, então, vamos ser sinceros aqui, sinceros e retos. A única certeza que temos de o Caleri possibilidade de vir pro São Paulo é a preferência dele só pelo São Paulo aqui no Brasil. Não tem outra coisa, né? É, porque parece que o Cruzeiro, se eu não me engano, tentou fazer uma proposta pelo Santos Caleri. também. E o pai dele falou, né? No Brasil só É, o São o Paulo. pai dele, ele vive publicando coisas sobre o São Paulo. Então, é a única prioridade que a gente tem. Isso, a palavra era prioridade. É a única que a gente tem, é que o Caleri tem a preferência do São Paulo no Brasil. Entretanto, complica tudo depois, né? Então é isso, se ele não conseguir uma proposta da Europa, provavelmente ele volte pro Brasil, pro São Paulo. Ou, pelo que eu vi, o Boca Juniors podia estar querendo repatriar o jogador. É que o Boca tá meio sem atacante. Tem lá o Ábila, acho que só de E atacante o Tevez, mesmo. só que... Mas o Tevez joga mais recuado. E o Tevez se aposenta nesse final de ano. Então... Segundo ele. E aí complica, né? Mas a gente sempre tem esperanças. Muita gente falou que o Raí, né, já disse que foi atrás. E sim, parece que o São Paulo fez uma soldagem, né? Como a gente viu aí. Isso aí foi o que o empresário do Caleri disse, né? A prioridade é a Europa, né? Mas caso surja uma oportunidade que lá na Europa não tenha, acho que o Caleri voltaria assim pro Brasil, viria para o São Paulo. E isso aconteceria depois da Copa, né? Isso, porque o contrato depois. dele acaba dia 3/6. Não, dia 30 do 6. Dia 30, isso, dia 30 do 6 lá no Las Palmas. E aí, isso já é pós-Copa? Não, né? Não, a Copa ainda vai estar rolando, vai estar rolando, mas a janela já abriu. Isso, exatamente. E aí vai ficar toda essa ansiedade do torcedor pra saber se o Caleri vem ou não pro São Paulo. E quem viu a nossa última live, eu dei a notícia lá de que o Aguirre falou que já tem alguns nomes, o São Paulo já tinha alguns nomes aí preparados pra essa janela, caso perca alguns jogadores. Isso. Então, quem sabe o Caleri já não esteja nessa mira. Alguns mesmos eram até do São Paulo de dentro, né? Mas muitos eram também de transferência. Isso. E o Aguirre sendo lá de fora, acho que ele conhece muito bem o Caleri, né? Então treinou o São Lourenço, que é time argentino. Não sei se quando ele tava treinando, o Caleri ainda tava na Argentina. Acho que ele já tava no Brasil, o Aguirre. Mas ele conhece, né? Jogador argentino e tal. Mesmo o Aguirre sendo uruguaio, né? Mas ajuda, né? Porque tendo um técnico sul-americano aí. Terminando esse assunto por aqui, a gente vai acabando o nosso terceiro podcast com esse tão falado assunto Caleri. Como eu falei no começo, se você tem alguma informação pra dar, pode colocar nos comentários que a gente responde todo mundo. Pode chamar a gente no Instagram também, tá aí na descrição. E, né, podem dar dicas aos próximos podcasts, né? Porque tem vários assuntos do São Paulo bacanas de se falar e que muito torcedor tem dúvida. Era isso que eu ia falar mesmo, pra você dar dica aí pra gente de assuntos que a gente pode colocar dentro do podcast. Agora, como a gente falou, o podcast vai ser de um assunto só pra gente debater aqui. Então, vocês podem colocar nos comentários um assunto que vocês acham legal a gente debater sobre o São Paulo. Sei lá, base, presidente, situação do São Paulo e tal, pra gente debater aqui no podcast, tá bom, galerinha? É isso aí, né, Gabriel? Vamos terminando por aqui. Exatamente, só siga a gente no Instagram aí, tem os Twitters também, tudo na descrição. Sobre a parceria, né, você que quer assistir aos jogos do São Paulo aí, tem, o Matheus sabe mais detalhado, mas tem aí, a gente tem um parceiro que disponibiliza, né, uma TV aí, aquelas mesmos IPTV. Isso, você pode assistir, você tem 3 horas pra ali testar, ver se vai pegar bem na sua internet. E aí, se você gostar, você pode comprar. São R$25, se eu não me engano, por mês. Tá tudo certinho na nossa descrição aqui embaixo. Você pode entrar no link e falar lá com o nosso parceiro e ajudar ele e ajudar a gente também aí. Exatamente, então a gente termina por aqui. É isso aí, valeu!